Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Eric Amarão e hoje é dia 26/8/2017 e desde já autorizo vocês a baixarem esse vídeo em vossos canais e espalharem nas redes sociais. Esse vídeo é para responder uma pergunta: quem matou os profetas? O texto base que eu vou usar é Mateus 23, vou começar a análise do verso 27 em diante. Vamos a ele. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adoram os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim vós testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabam, pois, de encher a medida dos pecados de seus antepassados. Serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Agora vamos pontuar o texto. Vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, ou seja, ele está se referindo a um grupo específico, não está generalizando, ele está falando de fariseus hipócritas. Vamos dar uma olhada no que seria hipócritas. No texto grego, lembrando que as cópias do Novo Testamento, as mais antigas que se tem notícia, elas estão em grego. A palavra hipócritas, ela se refere inclusive à profissão de ator, porquanto no palco o ator ele representa algo que ele não é na vida real, portanto a profissão também era chamada de hipócrita, e também significa também a pessoa fingida, ou seja, ela demonstra ser aquilo que não é. Então vemos que a crítica de Yeshua era especificamente para pessoas fingidas, não era generalizando. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Então esse é o versículo principal. Quem é esses que mataram os profetas? A quem Yeshua estava se referindo? Profetas é só aquele que profetiza ou aquele que também professa a sua fé? Então vamos a um comentário, por exemplo. Mas na obra do Judaísmo Nazareno, na página 283, para elucidar a questão sobre quem matou os profetas, tem a seguinte menção: ai de vós, mestres da Torá Perushim, hipócritas, edificam os túmulos dos profetas e adoram o monumento dos tzadikim, justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, jamais teríamos participado da morte dos profetas. Desta forma, testemunham contra si mesmos que são descendentes dos assassinos dos profetas. Continuem, então, e terminem os seus pais começaram. Assim está na tradução do livro Judaísmo Nazareno. E aqui ele continua. Ao analisar o texto bíblico referido, assim o compreendeu o rabino ortodoxo Harvey Falk. O rabino Falk era um rabino ortodoxo judeu que, em seu livro Jesus, o fariseu, um novo olhar sobre o judaísmo de Jesus, é reconhecido como o segundo estudioso rabínico a tentar demonstrar que Jesus de Nazaré sempre manteve os pontos de vista dos rabinos da escola de Hillel, e que toda a sua crítica era dirigida à escola Shammai e seus seguidores. O rabino Harvey Falk afirma que Jesus, o Nazareno, fez uma grave acusação entre os fariseus por volta do ano 30. Era comum, quando ele estava no templo durante a sua última Páscoa, referindo-se diretamente ao conflito entre as escolas rabínicas de Hillel e Shammai, o que resultou na morte de muitos dos discípulos de Hillel. O ancião Rabbi Harvey Falk Mitz, Jesus de Nazaré Robert de Mock. Por todo o exposto, entende-se que, ordinariamente, Yeshua contendeu com os Shammaitas e não com os Ileitas, e foi duro com os fariseus hipócritas e não com os fariseus do amor.
Com efeito, na época de Jesus já havia uma luta entre grupos rivais do farisaísmo, e muitos deles foram reputados como hipócritas por outros fariseus, conforme atesta o Talmud. Ou seja, não foi Yeshua quem inventou o rótulo de hipócrita. Vejamos o relato do Talmud. O rei Janeu disse à sua esposa: não tema os fariseus, e os não fariseus, mas os hipócritas, que imitam os fariseus, porque as suas obras são as obras de Zimri, mas eles esperam a recompensa de Pinhas. Finéias Sotá 22b. Então ficamos por aqui. Então, segundo um rabino e segundo o Talmud, existiam os fariseus hipócritas e os não hipócritas. Existe uma rivalidade em que resultou na morte do grupo fariseu da casa Hillel. Ok? Então vou ficando por aqui. Dúvidas, críticas e sugestões deixe nos comentários. Se alguém tiver alguma refutação, pode postar, que eu vou analisar com muito cuidado, com muito respeito e com muito carinho. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.